Vamos ler o capítulo todo e vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor. E a palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concebida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. E foi a leitura da palavra do Senhor. Não sei se algum irmão, passar a palavra ao irmão que possa poder dar pensamentos acerca do estudo da Carta aos Colossenses. Carlos. Então, dar continuidade ao estudo da nossa Carta aos Colossenses, capítulo 1. E eu gostaria de, antes de propriamente começar com o estudo da carta, mas tem a ver, de certa maneira, também com o estudo da carta, duas referências que eu gostava de fazer, de passagem de acontecimentos que têm surgido ultimamente,
nestes últimos dias, um deles hoje e outro ontem, e que é o seguinte, e tem a ver com a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta passagem, em Colossenses capítulo 1 e versículo 17, nós ainda estamos no versículo 17, porque vocês vão ver que o nosso irmão Alberto, para quem nós mandamos daqui um grande abraço, ao irmão Alberto, que a gente tem saudades dele, e o Senhor sabe, e ainda há bocado estivemos a orar por si, o irmão Alberto, e é bom estarmos juntos mesmo à distância. Também é Cristo que nos aglutina, é Ele que sustenta todas as coisas e sustenta-nos a nós e assim e aí tão longe, bem coesos, pela graça de Deus. Mas ele vai falar ainda sobre o versículo 17, como vocês vão ver, portanto eu, estando a pensar ainda no versículo 17, mais uma vez fui chamado a atenção para a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele, versículo 17, que é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas, Ele está antes de todas as coisas. E nós já falamos alguma coisa sobre isso, mas eu gostava... e lemos no versículo 17 ainda, e todas as coisas subsistem por Ele. Portanto, isto faz parte daquilo que temos visto, que Ele é o Criador. O contexto da passagem nos versículos anteriores, vemos que Ele, versículo 16, foram criadas todas as coisas por Ele, e portanto, como Ele foi o Criador, Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele, já vamos falar acerca disso. Quais são os dois acontecimentos? Um tem a ver com aquilo que nós temos ouvido do nosso irmão Peter Cerqueira nos últimos dias, e particularmente neste domingo e no domingo passado, em que ele pregou sobre o calvinismo. E eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte, parece-me que é importante e relevante e oportuno. A mensagem do nosso irmão Peter Cerqueira tem trazido reações várias em vários quadrantes, ou em alguns quadrantes. Evidentemente que aquilo fez despertar aqueles que naturalmente caíram no engodo dessa coisa chamada calvinismo. E tem havido alguns debates, não direi debates, mas reações na internet relativamente a isso. E eu gostava de chamar a vossa atenção para uma das reações que houve, e em que alguém que dizia ao nosso irmão Peter Cerqueira, por exemplo, que vocês são contra os ismos, são contra doutrinas e filosofias, contra ismos, contra vários ismos, mas vocês também têm o dispensacionalismo, por exemplo, que é um outro ismo, curiosamente, são contra os ismos e têm um dispensacionalismo. Eu gostava de chamar a vossa atenção para isto porque é assim, uma coisa são ismos dos homens, outra coisa são os ismos de Deus. O dispensacionalismo é um ismo de Deus, é um ismo da palavra de Deus. O dispensacionalismo está na Bíblia. O ensino das dispensações, tudo o que tem a ver com as dispensações, a Bíblia fala nas dispensações, nas várias dispensações. Isto é bíblico, está na palavra de Deus. Agora, calvinismo, isso não existe na Bíblia. Isso é que são coisas humanas, completamente humanas, e portanto têm que ser desmascaradas claramente. Aliás, eu nem consigo perceber como é que pode haver alguém que se diga crente, filho de Deus, outorgar para si um nome que é o nome de outro homem. Mas afinal, quem é esse homem? Então, mas o apóstolo Paulo teve a escrever para quem? Quando escreveu aos Coríntios. Quando ele disse, uns dizem que eu sou de Paulo, ele até insurgiu-se contra aqueles que até diziam que eram dele, que eram os paulistas. Ele insurgiu-se contra o paulismo, como se insurgiu contra o apolismo. Outros dizem que sou de Apolo. Mas quem são eles? Se não servos através dos quais vocês creram. É incrível como é que é possível, mesmo depois, nem a Bíblia nem precisava dizer isto, mas mesmo depois da Bíblia falar acerca disto, que está errado, seguir homens e adotar o nome de homens, como eu sou de Paulo, haver aí agora alguns iluminados, não é, que dizem que eu sou de Calvino, e falam em calvinismo, e seguem Calvino.
E isto para mim é incrível. E isto lesa a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto lesa a sua grandeza. Ele é o único. Ele brilha refulgentemente que nem um sol no sistema solar, em que tudo à volta é trevas, em que só ele emana luz. E é incrível como é que há pessoas que possam colocar homens, não é? Como se esses homens fossem alguma coisa, que não são nada. Nenhum de nós é nada. Nenhum de nós é digno até de falar no nosso nome. Mas afinal, quem somos nós? E isto é incrível. E, portanto, a minha conversa sobre esta matéria, se eu fosse, se me pedissem para falar na Bíblia sobre esta matéria, o primeiro ponto logo que eu falava era, ponto único. Só há um ponto aqui para considerarmos a questão do calvinismo. Ponto único. Está errado biblicamente. Acabou. Nem vamos discutir mais nada. A filosofia da questão, o pensamento da questão está absolutamente errado. Portanto, qualquer ismo fora da Bíblia não faz sentido. E eu gostava de deixar esta nota, tanto mais, porque nós estamos a falar aqui da grandeza do Senhor Jesus Cristo. E qualquer coisa que faça sombra sobre a grandeza do Senhor Jesus Cristo é para nós rejeitarmos liminarmente. E, portanto, não há cá ismos nenhuns. Há uma tendência, infelizmente, dos homens apoiarem-se em homens. E isso está errado. E absolutamente errado. Mas eu não tenho tempo agora para falar nisto, nem é este o nosso tema para falarmos. Mas eu gostava de deixar isto bem claro, porque isto é muito importante. Nunca sigamos homens. Nunca ponhamos placas em nomes de homens. Eu, quando morrer, eu espero que ninguém coloque nenhuma placa do meu nome em lado nenhum. Claro que ninguém vai pôr uma placa no meu nome, porque eu não valho nada. Mas imaginemos que eu me teria distinguido de qualquer coisa e eu pôr uma placa e descerrar com o nome. Mas que é isso? Mas estamos aqui para nos pregarmos a nós mesmos? Estamos aqui para nos promovermos a nós mesmos? Estamos aqui para que o nosso nome perpetue? Ou estamos aqui para engrandecer aquele nome que está acima de todo o nome? Este é um primeiro aspecto importante. O segundo aspecto importante, antes de entrarmos propriamente na passagem, tem a ver com um episódio que se passou comigo hoje quando vinha de Lisboa para cá na vedeta. E quando vinha para cá na vedeta, vínhamos alguns de nós, que é habitual nós virmos, e vinha mais um camarada meu, comandante também, que não costuma vir. E que agora nos últimos dias tem vindo algumas vezes. E provavelmente vai continuar a vir. Evidentemente eu não vou identificar nomes, é a nossa panágio aqui na Igreja aqui de não identificarmos nomes, mas eu gostava de referir que quando vínhamos lá na vedeta, já no outro dia houve assim uma pequena conversa, na semana passada, e em que alguns daqueles que vocês conhecem, que vinham lá na vedeta, estavam muito curiosos a ouvirem a conversa e algumas trocas de palavras entre mim e este tal meu camarada que agora começou a vir e que é uma pessoa por quem eu muito prezo e considero, mas que é uma pessoa muito religiosa e muito católico. E ele já era muito católico no passado. Nós temos grandes conversas, mas grandes conversas, tipo assim à porta fechada no meu gabinete ou no dele, no passado, mas ultimamente ele como que foi reavivado no seu catolicismo por experiências pessoais que ele teve, ou que ele terá tido, mas que teve de certeza, e que o marcaram bastante e que o fizeram despertar para a parte espiritual como nunca tinha acontecido na vida dele, a ponto de isto envolver as próprias filhas e a própria esposa, etc. E a ponto tal que ele até se torna crítico em relação a algum clero que na Igreja Católica tem as atitudes, os procedimentos que tomam, etc. e tal. Eu sei que isto que aconteceu nele é muito sincero, mas também sei que está privado de vida.
é uma coisa muito interessante, mas não tem vida. E eu também sei que ele falou com um dos nossos conhecidos, que vocês conhecem, porque depois da gente falar lá na vedeta, eles saíram os dois juntos e foram os dois a pé, e eu imagino a conversa que não terá sido, sendo que um vem da mesma origem do catolicismo e mais o outro, e até que ponto, eu não sei, é que isto poderia ter influenciado o outro ou não sei. Mas eu, antevendo e vendo o perigo de uma influência de alguém muito entusiasmado espiritualmente, mas sem vida, o mal que isso pode causar em alguém que estava muito sensibilizado para a verdade e para a luz do Evangelho. E hoje foi o dia. Eu estava à espera da oportunidade e hoje foi o dia. E então, eu já nem sei bem como é que aquilo começou, mas estávamos lá na conversa e eu disse-lhe que, olha, convém que tu te firmes no caminho. Eu sei qual é o caminho. Eu disse, mas é esse e mais nenhum, sabes? Não é outros caminhos. É esse e mais nenhum. E ele percebeu logo a ideia. Mas a Virgem Maria, Nossa Senhora, já não sei como é que ele disse. E tal, não sei o quê. Mas o quê? O que é que estás para aí a dizer? Tens que te cingir à Bíblia. Mas a Bíblia, isso tem muito que se lhe diga, porque foi a igreja que trouxe a Bíblia. E tal, e não sei o que mais. Calma lá, a igreja é que trouxe a Bíblia, vamos cá mais devagar. E tive que lhe explicar que o Velho Testamento, não é, foi dado ao povo judeu, muito antes de haver cristianismo. E que a tal suposta igreja, no entender dele, que ele estava ali a querer levantar, só trouxe miséria para a Bíblia do Velho Testamento, porque trouxe para lá lixo, trouxe para lá livros, que são livros profanos, que são livros apócrifos, que já foram 14, que agora são 7, e é disto que eu quero falar. E depois eu virei para ele, e claro que aquilo aqueceu ali um bocado, naturalmente, mas tinha que aquecer, que é para claramente as linhas se demarcarem muito claramente, mas a minha preocupação é a alma dele, essa é que é a minha preocupação. E ele e tal, e não sei o que mais, eu disse, pois, e por causa disso, e desses livros, não é? É com base nesses tais livros que são apócrifos, é que vocês foram buscar a doutrina do purgatório. Não é? No livro de Macabeus. Mas o purgatório existe. Existe, onde é que está isso na Bíblia? Mas a Bíblia fala no purgatório. Fala, pois, no livro de Macabeus. É o sítio onde vocês se agarram, num livro apócrifo, que não é inspirado, para defenderem isso. Eu disse, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. E mais, o purgatório, que nos fala de purificação, a Bíblia diz claramente o que é que nos purifica. Não é esse lugar que purifica as pessoas. O que nos purifica é o sangue do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, todo. E, portanto, esse é que é o nosso purgatório. O nosso purgatório é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica todo o pecado. De maneira que se tu creres no Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, o sangue que Ele verteu na cruz purifica todo o pecado. E, claro que tive que lhe dizer isto, naturalmente, não é? E depois disse-lhe que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando falava da partida, que dizia ausente do corpo, quando morre, ausente do corpo, presente com o Senhor. Não há cá paragens nem apiadeiros pelo caminho. É diretamente para a presença do Senhor. E ele estava renitente ainda acerca disso, e eu virei-me e disse-lhe duas coisas. Primeiro, falei-lhe no Papa João XXIII, que foi um dos papas que a Igreja Católica diz que foi dos melhores papas, porventura o melhor papa que a Igreja teve. Eu disse, sabias que ainda hoje se andam a rezar missas pela alma desse Papa? Sinal claro que ele ainda estará no purgatório, não é? Coitados dos outros que não são santos, padres, como aquele santo padre, o que é que será deles, não é? Se ele já morreu há tantos anos e ainda estão a rezar missas pela alma dele, agora imagina os desgraçados dos outros. Isso não tem base nenhuma, isso é uma grande fonte de negócio, isso é uma grande fonte de negócio. E depois virei-me e disse assim, olha lá uma coisa, quando o Senhor Jesus estava na cruz, estavam dois malfeitores, um de cada lado, e um deles não quis saber nada e só gozou até ao fim, zombou do Senhor Jesus até ao fim, mas houve um deles que se converteu. E esse que se converteu, verdadeiramente, o que é que o Senhor Jesus Cristo lhe disse? Não lhe disse, hoje estarás comigo no paraíso. Onde é que está o purgatório? Se havia alguém que precisava de purgatório era aquele homem. As misérias que ele fez, os pecados que ele tinha, aquilo precisava de ser tudo purificado. Mas não te esqueças de uma coisa,
Porque o indivíduo tem que ser santo para entrar na presença de Deus. Ainda agravou mais a situação. Pois tem. Só mesmo um santo entra na presença de Deus. Lá na presença de Deus não entra nada que não seja santo. E só tens uma maneira de ser santo. É através da obra que Cristo realizou na cruz de Calvário. Ele foi o santo que nenhum de nós é. Para que se tu creres nele, a sua santidade seja atribuída a ti, tendo a tua pecaminosidade sido atribuída a ele, a sua santidade é atribuída a ti e é com base na sua santidade perfeita que tu podes entrar no céu. E isso acontece quando se crê. E esta é uma outra questão que eu gostava de deixar aqui claro, porque esta conversa aconteceu e eu lembrei-me, são dois tipos de conversas diferentes, o que eu me referi agora. Calvinismo por um lado e catolicismo por outro lado, mais altruísmo humano, só para mostrar como eles ensombram a obra do Senhor Jesus Cristo, um de uma maneira e outro de outra, e como só o Senhor Jesus Cristo de facto é que tem todo o mérito para uma pessoa entrar na presença de Deus. E isto é muito claro, isto deve ser muito claro, isto é inegociável, isto é absolutamente inegociável. É negociável não porque nós sejamos inegociáveis, é negociável porque a Bíblia não negocia isto. A Bíblia é perentória e não deixa margem para dúvidas, acerca desta verdade. Gostava agora então sim de me referir no versículo 17 àquilo que nós lemos aqui, que todas as coisas subsistem por ele. Bem, em primeiro lugar, nós temos estado a falar aqui sobre ele como Criador, ele antes de todas as coisas, ele é o Criador, e eu gostava de dizer o seguinte, nós na semana passada ouvimos o nosso irmão Nando estar aqui a falar sobre as coisas impressionantes como Deus criou, ele como Criador, como é que ele criou coisas, não é? Falou sobre aves que voam, etc., que nem GPS, e eu já li artigos extraordinários de algumas aves que voam de hemisférios para hemisférios e vão exatamente ao sítio onde é preciso irem, sem qualquer bússola, sem qualquer GPS. Mas há muitas mais coisas que eu gostava de chamar a vossa atenção e que é importante e que nos revela a grandeza do nosso Senhor, e vocês já vão perceber porque é que eu vou referir-me a isso. Eu não sei se vocês sabem, mas o calor do Sol, o Sol tem um calor a 6.650 graus centígrados. Se o Sol estivesse ligeiramente mais perto da Terra, este valor é um valor que eu li em Fahrenheit e converti para centígrados. Se o Sol estivesse mais perto da Terra, ligeiramente, a Terra era derretida pelo Sol. Se o Sol estivesse ligeiramente mais afastado da Terra, a Terra congelava. Está exatamente à distância correta para que a Terra possa ter vida. A Terra move-se no espaço com uma inclinação de 23 graus. Tem uma inclinação de 23 graus. Se a Terra não tivesse esta inclinação de 23 graus, nós não tínhamos as 4 estações do ano. É o facto da Terra ter esta inclinação de 23 graus que faz com que nós tenhamos as 4 estações do ano. E depois vêm estes indivíduos, são mesmo tolos. A Bíblia tem mesmo razão, a Bíblia é mesmo verdadeira em tudo, é verdadeira em tudo o que diz naturalmente, mas também é verdadeira quando diz, indivíduos que dizem que isto aconteceu com uma explosão e que aconteceu por acaso, são tolos. Só o nécio, o tolo, o louco é que diz que Deus não existe. Como é que todos estes fatores tinham que ser todos conjugados ao mesmo tempo para que as coisas acontecessem? Por exemplo, a distância da Lua à Terra. Se a distância da Lua à Terra não fosse aquela que a Lua tem da Terra, nós não tínhamos o efeito das marés como temos. E que é vital para a vida na Terra. Eu já não sei bem se essa é a aproximação mais da Lua à Terra ou se é a distância da Lua da Terra ligeiramente mais distante ou mais afastada, já não sei bem qual é a situação. Faria com que 2 vezes por dia toda a Terra era coberta de água. Imaginem uma maré que cobria toda a Terra só sendo uma virada. A existência da atmosfera à volta da Terra impede que os meteoritos entrem e se desfaçam ou causassem danos na Terra, que não acontece porque a atmosfera é como uma camada protetora que nós temos à volta da Terra.
A quantidade de água que há nos oceanos é rigorosamente necessária para que seja produzido o oxigênio e o carbono necessário para podermos viver aqui na Terra. E poderia continuar por aqui fora falando acerca disto. Mas eu gostava de... isto parece muito importante, isto fala da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que criou todas as coisas, mas é impressionante como todas as coisas subsistem por Ele. Ele não apenas as criou, mas todas as coisas subsistem por Ele. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e versículo 3, nós lemos que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É o que está lá escrito. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E há uma coisa interessante. Sabem que quando a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, em coisas e poder, temos duas palavras diferentes para palavras que os cientistas utilizam. As coisas são aquilo a que os cientistas chamam a massa, e o poder é aquilo que os cientistas chamam de energia, que é poder. E nós temos massa e nós temos energia, e nós lemos que quem controla tudo isto é o Senhor Jesus Cristo. Não sei se vocês sabem que, por exemplo, a estrutura atómica do nosso corpo, dos átomos, é o Senhor Jesus Cristo que sustenta. A estrutura atómica de todos os átomos, nas coisas, nas pessoas, nos animais, no universo, é Ele que sustenta tudo. Sabem que, segundo os entendidos, existe uma força misteriosa, nuclear, que eles não conseguem explicar, no núcleo dos átomos, no núcleo das células, há uma força misteriosa que impede que eles se desintegrem. O que significa que há como que um poder que está a aglutiná-los. Numa situação em que, se esse poder não existisse, havia mesmo desintegração. Tipo os eletrões que se repelem. E aquilo está tudo a uma força como que aglutinadora que faz com que tudo esteja coeso. E também é curioso que essa mesma força que impede que haja o caos, porque se houvesse uma desintegração haveria o caos, é a mesma força que impede que haja o caos no universo. É a mesma força aglutinadora que faz com que planetas, cometas, astros, estrelas, etc., girem todos nas suas órbitas corretas sem haver um cataclismo. Porque a mesma força que impede que houvesse um cataclismo microscópico, em menor escala, a nível humano, é a mesma força que faz que as coisas não se desintegrem a nível sideral. E agora isto faz-nos pensar, por exemplo, o que o apóstolo Pedro diz, e nós podemos ler, por exemplo, o apóstolo Pedro fala acerca disto. Quando ele diz que estes céus e esta terra vão se desintegrar. Onde é que nós lemos isso? Alguém que me ajude? Ora bem, onde é que está isso? Está-me a fugir aqui a passagem. Agora varreu-se-me da minha mente. Tem palavra-chave, Carlos?
Tem. Os céus e até os céus vão ser os elementos ardentes se desfarão. Os elementos ardentes se desfarão, por exemplo. Obrigado. É isso mesmo. Eu andava lá, mas não estava lá. 2 de Pedro 3,10. Obrigado, José. Eu quero que vocês leiam isto. Sabem o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até ao dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O versículo 10, depois ele continua e diz assim, versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Coisa curiosa para os calvinistas, não é? O Senhor não quer que ninguém se perca, mas quer que todos. Os calvinistas não gostam de ouvir isto. Porque estão fora da Bíblia. Quando eles vêm para dentro da Bíblia, começa a ficar complicada a coisa. O Senhor quer que todos venham a arrepender-se. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo depois de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Já agora, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Ora cá. 2 pontos que eu quero aqui citar. Ponto número 1. Quando isto foi escrito, os atacantes da Bíblia, eles sempre existiram. Eles deixaram semente. E nós temos aí a semente deles aqui nos nossos dias. Mas os atacantes da Bíblia que sempre existiram, na altura, sabe o que é que diziam? A Bíblia não merece crédito. Olha, agora estou a dizer que os céus vão se destruir e vai arder e vai se desintegrar e vai não sei o quê. Não é? Na altura, quem é que dizia isso? Mas hoje em dia ninguém tem dúvidas que hoje é só carregar nos botões, em alguns botões que alguns países têm, e isto vai tudo pelos ares. Não é? Está tudo com medo da guerra atómica. Curiosamente até se chama atómica. Tem a ver com os átomos e tem a ver com a desintegração dos átomos. Sabem de uma coisa curiosa? Eu não sei como é que isto vai acontecer. Mas provavelmente não vai ser como a guerra atómica. Eu dou graças a Deus pela guerra atómica, entre aspas, porque ela permite mostrar aos homens, aos incrédulos, que afinal aquilo que era impensável, afinal é possível. Mas o que eu vos quero dizer é que basta o Senhor deixar de sustentar todas as coisas pela palavra do seu poder, que isto implode tudo. E desintegra-se tudo. Porque na massa que existe no universo e na Terra, a energia em relação à massa que existe e que faz com que as coisas aconteçam, nomeadamente a gravidade, é o poder do Senhor. E quando esse poder falhar, quando Ele o retirar, isto entra em colapso completo. E eu, portanto, gostava de chamar a vossa atenção para isto, e parece-me importante, de facto, chamar a vossa atenção para isto. Eu, com isto tudo, já perdi aqui uma coisa, que eu não sei onde é que foi, mas já apareceu. Isto voou tudo aqui na minha Bíblia. Mas eu gostava, portanto... Depois já há outra coisa muito importante, que me parece também importante referir, e eu já vou fazer uma aplicação acerca disto, que o nosso irmão Alberto já no outro dia fez uma aplicação, de alguma forma, e que é, se vocês não quiserem que a vossa vida se desintegre,
Quem pode sustentar tudo na nossa vida é o Senhor. Também na minha vida diária, na minha vida enquanto aqui ando. O que faz com que nada se desintegre e seja tudo harmonioso e tudo funcione como deve funcionar, de uma forma harmoniosa e maravilhosa, que é a minha própria vida. Não se esqueçam. Deem as rédeas da vossa vida ao Senhor. Porque Ele respeita a nossa vontade. E temos ali... Desliga-me isso, por favor. Não sei o que é que aconteceu. Entretanto, o que eu quero dizer é o seguinte. Quantas vidas há destruídas? Quantas vidas há desintegradas? Quantas vidas há que implodiram? Porque o Senhor está fora. E quando o Senhor está fora, garanto-vos que a ausência dele nas coisas faz com que elas não funcionem. E eu gostava de chamar a vossa atenção também para isto. E por último, quero dizer o seguinte: as coisas são de tal modo sustentadas por Ele, como lemos na nossa passagem, e eu vou ler mais uma vez o capítulo 1, versículo 17, todas as coisas subsistem por Ele, ou todas as coisas são sustentadas por Ele, ou todas as coisas são tornadas coesas, aglutinadas, a funcionar de forma harmoniosa por Ele, não é? Isto acontece de tal maneira que podemos dizer com propriedade, como o apóstolo Paulo disse, e podemos dizer isto a todos aqueles que nos rodeiam e que são incrédulos. Sabem o que é? Podemos lhes dizer com propriedade que Ele, o Senhor, não está longe de cada um de nós. Como Ele disse aos filósofos na Grécia, Ele não está longe de cada um de nós, porque nele nos movemos e existimos. Ele não está longe de cada um de nós. Nós podemos dizer evangelisticamente aos descrentes, aos incrédulos, aos perdidos, Ele não está longe de ti, é Ele que sustenta tudo. Sabem que é quando Ele age na vida de uma pessoa que a morte acontece. Tudo deixa de funcionar, mas é Ele. Ele é o Senhor da vida e da morte. E, portanto, eu gostava de também referir isso. Em Atos 17, 27, talvez, por amor àqueles que não conhecem a passagem, Atos 17, 27, nós lemos assim, porque para que se buscassem ao Senhor, diz ele assim, de um só fez toda a geração dos homens, versículo 26, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já de antes ordenados, e os limites da sua habitação. Ele é que determinou tudo. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Se tateando pudessem, Ele não está longe de cada um de nós, porque Ele está, de facto, perto de cada um de nós, nestes termos que eu acabei de apresentar. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. E mais uma vez uma alusão, somos sua geração, mais uma vez a alusão ao seu ato criador. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, e as pessoas são tão ignorantes, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar, e eu diria, e em todos os tempos, como hoje, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disse, deu a certeza a todos, ressuscitando dos mortos. É esse varão, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. São apenas estes simples pensamentos que eu espero que possam, de alguma forma, ajudar-nos. Não sei se alguém tem algum pensamento. Se não, passamos a nossa irmã Roberto. Graças a Deus por mais esse encontro. Oro ao Senhor para que dê sabedoria e cada vez mais fortaleça a fé dos irmãos. Colossenses capítulo 1, no verso 17, onde lemos: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Dissemos, no último encontro,
que combater o erro não é apenas apontar e mostrar o que está vendo de errado, mas principalmente nos firmarmos na pessoa de Jesus Cristo, ter uma cristologia sólida, embasada na palavra de Deus, nas Escrituras. Hoje em dia existem muitas religiões que se apresentam como cristãs. Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, Mormons, católicos, espíritas, todos falam ser cristãos, porém, eles negam algo mais fundamental, que é a doutrina cristã de que Jesus é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. A cristologia destes grupos varia entre um para o outro. Alguns dizem que Jesus era um médium, alguém iluminado. Outros vão dizer que Jesus é um profeta, um grande profeta. Outros então vão dizer que ele é um anjo. Alguns vão até dizer que ele é um semideus, até um avatar de uma nova era. Agora, durante a história da igreja e nos primeiros séculos, homens se levantaram dentro da igreja, homens preeminentes na sua oratória, com grandes filosofias, para dizer e decretar quem seria Jesus, sem antes olhar para o que diz e ensina a Bíblia. O primeiro deles, que queremos destacar alguns, é Ário. Ário, por volta do ano 300 depois de Cristo, ele negava que Cristo era o Verbo encarnado, dizendo que seria um paganismo ter vários deuses. Ele, portanto, talvez por ele foi introduzida a teologia ou a teoria das testemunhas de Jeová, negando que Jesus é o próprio Deus e até insinuando que Deus, o Pai, criou Jesus antes da fundação do universo. Um outro que também apresentou-se nos primeiros séculos, quase no ano 400 depois de Cristo, chamava-se Apolinário. Apolinário, oposto de Ário, que negava a divindade de Cristo, este, por sua vez, negava a natureza humana de Jesus. E assim, alegando que Cristo era apenas Deus indo de encontro, então, à encarnação. Se ele era apenas um Deus que estava na aparência humana, também estava equivocado e errado. Um outro que se destacou na história da igreja nos primeiros séculos foi Nestório. Nestório, que fora pregador famoso em Constantinopla. Ele ensinava que a pessoa divina de Cristo com a pessoa humana de Cristo estavam divididas em suas decisões e vontades, e assim, residindo no mesmo corpo, um conflito. Em seguida, no ano 450 depois de Cristo, aparece Eutico, pregando e ensinando que a natureza divina de Jesus estava sendo absorvida pela humana, gerando então um ser de uma terceira pessoa dentro do próprio corpo de Jesus. E muitas heresias foram ensinadas nos primeiros séculos e que influenciaram pensamentos posteriores e até hoje se infiltram dentro das igrejas. As seitas ocultistas, muitas delas, Rosa Cruz, Espiritismo, Budismo e outros tantos, ensinam coisas diferentes. Bom, eles ensinam que Jesus era um iluminado apenas e que passou a Terra apenas para nos ensinar moralidade e para ensinar que a raça humana estava em evolução. A crença do Espiritismo nega o perdão de pecados, nega a cruz de Cristo, vai negar as próprias Escrituras e vai além. Negam a ressurreição corporal, a encarnação de Jesus, porque eles acreditam numa reencarnação e em voltas de vidas, filosofias humanas, crenças e crendices populares agregadas fora das Escrituras. Quando Jesus pergunta aos discípulos, Mateus capítulo 16, lá no verso 13 em diante, quem dizem os homens ser o Filho dos homens? O título profético de Jesus.
Muitos diziam, é um profeta, outros diziam, é João Batista que ressuscitou, outros diziam, e Pedro é que toma a palavra. E esta é a pergunta que a Bíblia traz para nós. Quem é Jesus para você? Descobrir quem é Jesus vai nos encher de entusiasmo, de coragem, de esperança. Saber quem é Jesus das Escrituras, da Palavra de Deus, vai nos trazer um propósito de vida. João capítulo 5, lá no verso 39. Examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim. Que Deus nos abençoe.